Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou estudante da cultura racional do Universo em Desencanto e gostaria de divulgar o livro, né? Esse aqui é o primeiro volume da cultura racional do Universo em Desencanto. Esse aqui é o primeiro volume. Então eu queria falar que geralmente uma fruta, quando ela está no pé de uma árvore, ela fica mais protegida. Geralmente ela é picada por um passarinho, mas o passarinho tem que voar, tem que ir até ela. Mas e a gente que é ser humano também tem que ou subir no pé ou jogar uma pedra, porque o acesso dela é alto. Então, enquanto a fruta estiver ali naquela árvore, ela é protegida. E geralmente a fruta ela amadurece, ela acaba caindo. Aí ela já não é mais protegida, já não é mais protegida. Mas dentro daquela fruta existe uma semente. Então geralmente a pessoa, o ser humano, ele amadurece. Então geralmente quando a pessoa está mais madura, ele quer conhecer alguma coisa a mais e tudo. É tipo a pessoa que já é de idade, ele já é uma pessoa mais madura. Ele já não tem aquele sonho, porque ele já adquiriu tudo. Geralmente ele só quer viver a vida dele. Às vezes conversar, curtir aquilo e tudo. Viver uma vida assim em paz e sossego. Agora o adulto, ele já tem um sonho, mas já não é que nem aquele sonho do. Ele já é um pouquinho mais real. E ele já é um pouquinho mais maduro. E o jovem, ele é cheio de sonhos, sonha isso, sonha aquilo. E às vezes ele não é tão maduro assim. Mas para ser maduro, às vezes depende de cada um, né? Porque às vezes tem jovens que é um pouquinho mais maduro, assim, ele consegue ouvir o pessoal mais velho, ele consegue caçar coisas para ler, para se divertir, tudo através da leitura. Assim como tem adultos também que ele não está bem maduro também, que ele não é bem maduro. Então ele não quer saber de certas coisas. E geralmente a pessoa quando está idoso, o amadurecimento dele vem depois que ele está já de idade. E geralmente quando a pessoa está maduro e eu entrego um livro desse aqui, aí a pessoa começa a ler, começa a entender e tudo. A fruta, como ela tem uma semente, o ser humano, a fruta, quando eu entrego um livro desse, aquela semente que está dentro da fruta, que está dentro da pessoa, essa semente que é o livro, ele vai começar a germinar. Então a pessoa começa a criar raiz através da leitura, aí vem o tronco, aí vem os galhos, aí vem as folhas, aí vem vai dar os frutos. Só que hoje em dia é meio difícil alguém querer plantar essa semente e criar raiz. Hoje em dia a pessoa já quer saber das folhas, pegar pelas folhas, ou então quer que você passe o conhecimento para ele através das frutas, mas não quer ter não quer ter aquele intuito de correr atrás, de ler e tudo para adquirir. E às vezes a pessoa lê o livro assim, tipo eu leio o livro. Quando eu estou lendo o livro, eu vejo as mensagens ali e aquilo acaba me tocando. Aí se eu pegar a leitura com sentimento, que eu senti a leitura, aquela mensagem fica mais produtiva para mim. Então eu não vou falar assim o que o livro fala, o que o autor deixa de falar, porque geralmente aquela mensagem às vezes é para mim. Porque suponha que eu falo uma mensagem, aí você não sente nada, porque aquela mensagem não é para você. Então tem muitos assuntos ali e tudo que a pessoa lê,
Às vezes a pessoa lê e fala assim, ah, mas eu já sabia isso tudo. Ah, eu já entendi isso tudo. Mas tem coisas ali que o ser humano ele não sabe. Principalmente a pessoa jovem, uma pessoa adulta, uma pessoa idosa também. Às vezes ele não pensava daquela forma, não sabia que funcionava daquela forma. Então quando você lê e você vê a mensagem, aí você acredita mais. É que nem São Tomé. Você tem que ver para crer. Agora se eu falar umas coisas do livro e tudo, do negócio, aí você fala, aí você for pegar o livro e não ver aquilo que eu falei, aí você fala assim, ah, mas o Fabiano ele é um cara mentiroso. Eu li ali e não vi nada do que está escrito, então é bom a pessoa sempre estar lendo, negociando e tudo para poder ver. Assim eles ficam mais confiantes. E às vezes a gente faz confusão do livro e tudo, mas às vezes não é que o livro está confuso, é que às vezes a confusão está no próprio confuso. E às vezes você lê o livro, às vezes uma pessoa fala assim, ah, para que ler esse livro? Não lê não. Porque às vezes a pessoa não lê o livro e ele não quer que você lê o livro. E o livro é feito para o povo, feito para todas as pessoas. O livro da cultura, ele agrada todo mundo, tanto os gregos quanto os troianos. E ele fala sobre a vida e a gente vive uma vida de odisseia, uma vida assim, uma vida cheia de desafios, seja de luta. E como se a vida sempre tem uma coisa para ensinar e o livro acaba ensinando a gente certas coisas. Então eu gostaria de passar essa informação para você e obrigado pela atenção. Bom dia, boa tarde, boa noite e tudo de bom para você. Então eu gostaria de passar isso. Tudo de bom para vocês e tchau, meu amigo.